nós vamos fazer, gente, a flor em si, tá? Essa florzinha aqui. Eu quero mostrar pra vocês o molde da flor, que é só o molde do rosto, que é branco, tá? Uma vez duplo. Aqui não tá duplo, mas vocês sabem que é duplo. Aqui, o molde da pétala. Na pétala, eu coloquei pra vocês o seguinte, que são 10 na frente e 9 atrás. Isso aí é aproximado, tá? Se vocês quiserem colocar mais, fica ao critério de você. 10 na frente são essas 10 que eu vou costurar, tá? Ó, a gente contar aqui a partir dessa que tá no lápis, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pétalas. Essas 10 pétalas que são à frente da flor, eu vou sombrear, mas eu só vou sombrear essas aqui. As outras 9 pétalas são as que eu usei aqui na parte de trás. Eu primeiro tinha deixado aparecendo essa parte branca, mas eu achei que ficou estranho. Então, eu recortei mais 9 pétalas e fui tampando aqui e ficou desse jeito, tá? Então, eu preferi fazer dessa forma. Aí, eu vou fazer o seguinte. A pétala, gente, não tem qualquer segredo. Eu só vou recortar e fazer o sombreado exatamente igual a gente fez aqui no vaso, tá? Sombreamos aqui. Mesmo esquema. Aqui no meu ateliê, eu não tenho uma tinta amarela para fazer esse sombreado. Então, eu vou usar o que eu tenho para hoje, que é essa tinta aqui. Não, peguei errado. Essa aqui. É a tinta que eu uso para sombrear boneco, tá? O ideal seria um tom de amarelo mais escuro, como a gente fez com as outras cores, com rosa e com o lilás. Aqui eu tenho essa tinta pêssego. É o que mais se aproxima aqui do meu amarelo. Então, eu vou utilizar ela, tá? Mas assim, aqui no material complementar de vocês, eu coloquei as tintas que eu usei para fazer a peça modelo como referência, mas a ideia é que vocês entendam o seguinte, para fazer o sombreado, a gente vai sempre trabalhar com uma cor no tom mais escuro do que o que a gente tá sombreando, tá? Então, eu vou fazer aqui um sombreadinho nela. Eu coloco sempre esse papel aqui, que é pra não sujar a minha mesa com a tinta. Porque pra sombrear a beiradinha dela, gente, é impossível não sujar o que tá embaixo. Então, sempre eu uso aqui uns rascunhos de papel pra isso, ó. Então, vai ficar desse jeito, ok? Tô mostrando pra vocês no amarelo, mas pode ser amarelo, pode ser rosa, pode ser lilás, como eu já fiz, pode ser a cor que vocês quiserem. Pra a pétala da flor, eu vou fazer esse sombreado nas 10 pétalas que vão na frente, como eu mostrei pra vocês. Nas que vão atrás, eu não achei necessário. Se vocês acharem necessário na de vocês, vocês podem fazer. Então, aqui agora, eu tenho o rosto da flor. Eu risquei o molde, ó, e por falar no molde, deixa eu mostrar o molde pra vocês. Eu vazei o molde, tá? Aqui na parte do olhinho tá vazado e da boca pra eu poder riscar toda a volta, recortar no risco no feltro duplo e riscar aqui o olhinho. Você pode fazer esse olhinho bordando, se você já estiver acostumada. Eu gosto de fazer com tinta, porque eu acho mais rápido e também já tô acostumada, como eu disse. Então, ó, eu vou utilizar aqui sempre uma agulha e vou... A boquinha dela, eu vou fazer marrom. E o olhinho, eu vou fazer o risco de preto. Se vocês quiserem fazer a boquinha rosa, vermelhinha, vocês podem fazer. Ó, gente, risquei aqui a boquinha, então vou guardar meu marrom. Vou riscar aqui o olho com a tinta preta. A forma que eu uso pra fazer risco, gente, nas minhas peças é sempre a mesma, tá? Agulha, eu tenho essa agulha aqui e tenho uma agulha maior. Porque eu consigo fazer um risco com mais assertividade, tá? Um risco mais perfeitinho. Não... Já tentei fazer com palito de churrasco, não gostei do resultado, enfim. Com pincel, não consigo fazer um risco tão fininho assim. Então, eu prefiro sempre estar utilizando a pontinha da agulha, tá? Vou fazer isso aqui nos dois olhos, vou deixar ela secar um pouco pra poder trabalhar, porque daí eu não vou trabalhar com a tinta fresca pra não manchar a peça, tá? E aí, ela vai ficar assim, já tá prontinho aqui. Essa sim tá no feltro duplo, ok?
eu vou pegar a pétala que eu fiz e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra costurar. Eu vou costurar essa pétala já direto na flor, com o ponto caseado. Pode ser na mão o ponto caseado, pode ser na máquina. Se você quiser fazer no ponto reto, você pode fazer, só vai mudar o tipo de acabamento, né, claro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui pra chegar bem pertinho de vocês, ó. Eu vou começar ou por cima, ou por baixo, ou pelo lado, não importa. Mas eu tenho que começar por um lugar que eu tenho que saber que eu vou terminar no lugar de fazer o enchimento. Eu sempre gosto de fazer o enchimento na parte de cima para baixo, pra não deformar a minha peça, ela não ficar achatadona assim. Então, eu vou começar, eu vou tentar sempre deixar a última pétala pra colocar ou em cima ou no ladinho assim, muito pra cima, tá? Pra poder conseguir fazer esse enchimento. Na minha pétala, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou dar uma pinçadinha nele no meio, tá? Com a mão mesmo, não precisa colar nem nada, ó, só vou dar uma pinçadinha. Não vou fazer muito, pra minha pétala ficar fininha, a minha, né? A de vocês, vocês coloquem como vocês acharem mais bonitinho, tá bom? Fiz aqui uma pinçadinha, vou segurar, vou colocar aqui dentro dos meus 2 feltros, tá? Ó, e inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui, pra já orientar vocês. Vocês podem colocar aqui um alfinete pra segurar o meio do rostinho da flor. Por quê? A gente vai costurar, vai fazer o caseado só na beiradinha aqui. Então, se deixar ela solta, pode ser que ela fique se movendo e a gente erre a costura. Então, ó, vou colocar aqui a minha pétala, tá? Ó, 1/2 centímetro pra dentro. Vou voltar aqui com o meu... Na verdade, eu coloquei errado, gente, porque eu faço o ponto caseado da direita pra esquerda. Então, como eu vou fazer segmento, eu vou começar do lado de cá. Encaixo a pétala aqui, seguro, mantenho aqui o pinçadinho que eu fiz na pétala para dar o efeito e vou começar a fazer esse caseado já unindo a pétala. Eu não senti necessidade de colar, tá? Se vocês tiverem dificuldade e quiserem colar a pétala antes de costurar, tudo bem, aí fica ao critério de vocês, tá? Eu tô só os 2 pontinhos aqui para começar o ponto caseado. E agora sim que eu vou começar o caseado de verdade, ó. Pode ser ponto caseado, gente, também pode ser aquele outro pontinho palito, tá? Fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais bonitinho. Eu não tenho, assim, tanto conhecimento dos outros pontos, porque realmente eu costuro mais na máquina. E na mão eu faço sempre um pontinho caseado ou aquele pontinho que eu acho que é alinhável, que eu nunca sei o nome. Ó, gente, como tá ficando, tá? Já tá prendendo atrás e já tá prendendo na frente. Então, eu vou costurar de uma vez. Eu achei que é muito mais tranquilo de fazer assim, do que eu ter que parar e fazer colagem e fazer pontinho pra deixar a pétala dobrada. Não tem necessidade. Se você achar, ah, mas eu não vou conseguir, perde o medo e vem fazer, porque isso aqui, de tudo que a gente tá fazendo, é uma coisa bem simples, tá? Essa costurinha. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, eu vou já emendar a costura e já fazer a outra pétala juntinho aqui, tá? Essa daqui eu coloquei só pra dar uma amostra pra vocês, mas é o seguinte, coloquei aqui a pétala, certo? Costurei. Agora eu vou pra próxima pétala, tá? Não vou costurar essa daqui, que é essa da peça que nós vamos terminar, mas é só pra exemplificar, ó. Dei aqui a minha pinçadinha no meio da pétala, e aí eu vou colocar ela, ó, na sequência, encostadinha, tá? E o encostadinho é a parte de baixo, essa parte aqui, tá? Não adianta você querer encostar essa parte arredondada só, porque quando você terminar, a flor vai ficar mais aberta. Aí também é uma questão de gosto, né? Eu gosto da pétala assim, ó, uma juntinho da outra, tá? E aí vou continuar costurando e vou alinhando todas as pétalas. Então, no final vai ficar assim, ó, já tenho uma bem adiantada aqui pra mostrar pra vocês. Desse jeito aqui, tá? A gente vai colocando todas as pétalas e aí no final
quando falta colocar a última, é por aqui que eu vou fazer o enchimento da minha flor. Então, primeiro eu vou encher e depois eu encaixo a última pétala e faço aqui o fechamento no ponto caseado. Prontinho, gente, ó, já fiz aqui o enchimento da flor. E agora, eu vou encaixar a última pétala que tá faltando, tá? Então, eu vou colocar ela aqui dentro. E vou fazer o último pontinho caseado aqui pra fechar a nossa florzinha, ó. Empurrei ela pra dentro aqui com a ajuda da minha tesoura, por conta da fibra, né? Essa é a mais chatinha de colocar, por conta que agora ela tá cheia, ela não tá mais plana. E a fibra fica empurrando o feltro pra fora, mas ó, tranquilo também de fazer, só segurar direitinho. E aí, a gente vai fazer o último caseadinho aqui pra fechar a nossa florzinha. A gente já tá quase no final aqui dessa aula. Prontinho, gente, ó, fiz aqui o fechamento, vou dar aqui o meu nozinho de acabamento no ponto caseado e vou finalizar aqui a costura da flor. Eu decidi fazer na minha flor um aprofundamento nos olhos pra dar uma expressãozinha no rostinho dela, tá? Se você quiser deixar ela assim, também não tem problema. Mas eu fiz o seguinte, eu peguei aqui uma linha preta. E eu vou entrar aqui pela parte de trás da flor e vou dar alguns pontinhos aqui em cima de onde nós fizemos a pintura do olho dela. É por isso, inclusive, que eu estou usando a linha preta, tá? Da mesma cor da tinta que a gente fez. Vocês podem estar se perguntando assim, ah, Vânia, mas então por que você já não bordou de uma vez com a linha preta? Porque os pontinhos que eu dou não é um pontinho de bordado, é uns pontinhos mais espaçados para ganhar tempo. Eu não tô fazendo um bordado, eu tô fazendo uns pontinhos bem pequenos, mas separados aqui dentro desse olhinho. Então, o meu intuito aqui realmente não é fazer o desenho do olho, é só fazer o aprofundamento para dar uma expressão, tá? Por isso que eu não fiz direto bordando, é rapidão, ó, só para afundar. Já afundou aqui um ladinho, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro. Eu também quis fazer nessa flor, ó, eu vou dar um nó aqui. Eu também quis fazer nessa flor um puxadinho aqui no canto da boca dela, pra ela ficar com um sorrisinho mais meigo, assim, tá? Então, com a mesma agulha, eu só direcionei ela pro canto da boca e vou dar uma puxadinha aqui, só pra flor ficar com um sorriso mais meigo. Vou deixar livre a parte do meio aqui, igual o pescoço que a gente faz nas bonecas, tá? Porque é por aqui que eu vou colocar o caule. A gente vai colocar ele um pouquinho pra dentro aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou dar uns pontinhos puxando o olho pra fazer um aprofundamento aqui. E vou dar um pontinho puxando o canto da boca. Quando for puxar o canto da boca, a gente tem que ser suavemente, porque senão ela fica com a boquinha murcha, igual uma velhinha, ok? Pronto, já fiz aqui o aprofundamento, as expressões da minha florzinha, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, na minha flor, na minha peça piloto, eu resolvi colocar um narizinho nela aqui. Como ela tava de óculos, eu achei que ficou meio estranho ela sem nariz. Então, eu vou encapar, entre aspas, uma meia pérola aqui de 8 milímetros pra fazer o nariz dessa florzinha, tá? Eu poderia fazer esse nariz como eu faço, por exemplo, pra quem já conhece, né, já trabalhou comigo em algum outro projeto, como eu faço aquele nariz com a meia pérola embutido por dentro, mas... Deixa eu pegar aqui um pedacinho de feltro. Mas eu não quis que... Eu quis que o narizinho dessa flor ficasse realmente mais saltadinho pra fora. Não ficasse discreto, a verdade é essa. Então, eu vou botar minha flor aqui no cantinho. E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu peguei aqui o meu enchedor médio. Esse enchedor médio, ele cabe certinho aqui dentro, uma meia pérola de 8 milímetros, tá? Pra quem não sabe, é esse kit de enchedor aqui. Tá com a cor diferente, porque são dois kits que eu tenho, mas peguei errado. É assim que vem. Um bem fininho, um médio e um grosso, tá? Então, esse fininho, a pérola de 6 milímetros cabe direitinho. Esse médio, a meia pérola de 8 milímetros cabe. Então, é com eles dois
que eu faço geralmente nariz aqui. Então, eu coloquei a meia pérola aqui na mesa. Deixa eu dar um zoom nessa parte para vocês chegarem mais pertinho. Vou colocar o meu enchedor aqui, gente, de forma que a pérola fique dentro dele. Aí, eu vou tá empurrando e esgarçando esse feltro aqui. Vou pegar minha cola quente. Vou passar cola nesse bercinho aqui que a meia pérola fez. Aqui também eu vou usar o meu alicate para me dar uma ajudinha, tá? E aí, a gente faz o seguinte, a gente faz uma trouxinha aqui, nessa meia pérola, com a cola quente lá dentro. Vou pegar aqui meu alicate para ele me ajudar a apertar o excesso de feltro que fica aqui. Cortei aqui o excesso. Vou passar cola aqui na parte chata da meia pérola, né, na parte reta dela. E vou colar aqui na minha flor. Alinhei aqui as pontinhas pra dentro, pra ficar com o acabamento bonitinho e é isso, tá? O narizinho dela fica assim. O nariz é opcional, você pode colocar, ou você pode fazer sem o nariz também. Deixa eu voltar esse zoom. Pronto. A flor, gente, é isso aqui, tá? Na minha florzinha, o que que eu fiz? Depois que eu terminei de fazer essa costura aqui, eu fiz ainda um sombreadinho com a mesma tinta rosa que eu sombreei a flor, aqui nessa costurinha, pra ficar com um acabamento bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui nessa que tá pronta, ó. Tá? Vocês podem ver, não sei se o detalhe vai aparecer no vídeo, mas a costurinha aqui branca que eu fiz do caseado, ele tá sombreado com o mesmo tom de roxinho aqui, que é aquele cobalto que eu sombreei o lilás, tá bom? É só um detalhe assim, mas que fica bem bonitinho. O óculos, eu coloquei por conta do fato de ela ser professora, mas vocês podem colocar o óculos ou podem colocar algum outro acessório que vocês queiram, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho já prontinho aqui um óculos rosinha. Na verdade, esse arame é arame vermelho, eu acho, mas ele fica bem rosinha, olha só. Tá? Eu vou montar a flor com vocês agora, na próxima aula, nós vamos fazer a montagem e os acessórios também, pra gente finalizar aqui o nosso vasinho de flor surpresa.